Meus queridos, boa tarde. Enquanto o projetor vai trazendo a sua luz, e tem tudo a ver com a temática da nossa jornada, eu queria mais uma vez agradecer o carinhoso convite que mais uma vez nos foi feito pelos trabalhadores do NEEB para nos encontrarmos aqui nessa história de 5 anos pela terceira vez consecutiva já, o que nos honra bastante e ao mesmo tempo coloca sobre a nossa fala o peso da responsabilidade, sobretudo nesse ano em que nós procuramos falar sobre Jesus. E aí, meus amigos, dentro da temática central Jesus, a luz do mundo, como foi falado na tarde de hoje, o nosso objetivo é refletir um pouco sobre essa temática. Jesus, um roteiro de luz, Espiritismo, uma receita divina. E a nossa ideia, inicialmente, para cada um de vocês, e é interessante porque o Marquinhos, quando falava na temática, na sua música sobre a transição, que aparentemente estaria fugindo à temática da jornada, eu brincava com o João dizendo: foge não, ele vai ver que tem tudo a ver, parece até que, parece não, eu tenho certeza que é a inspiração divina que faz com que a gente una os nossos esforços. Então, nessa tarde, a nossa reflexão inicial, e ainda por conta dessa responsabilidade de ser a primeira palestra da jornada, nós objetivamos então, inicialmente, propor para vocês uma pequena viagem no tempo e no espaço. Nós vamos retornar pouca coisa, não é muito tempo não, são alguns bilhões de anos só. É uma viagem assim muito rápida para o passado. E também nós vamos nos deslocar no espaço e nos colocar num ambiente que não é exatamente o ambiente onde nós nos encontramos agora, qual seja o nosso planeta Terra. Estão todos preparados para essa viagem? Vai ser a nossa palestra toda durante os próximos 40 minutos. Vai ser um passeio rápido, registrando alguns pontos importantes dessa nossa história, que começa antes do momento em que o nosso planeta surge das mãos augustas do Cristo e de seus emissários. Apertem os cintos, todos, se acontecer qualquer necessidade, máscaras de oxigênio cairão, não, máscaras não, fluidos reconfortantes cairão sobre as vossas cabeças. Apertem os cintos que nós vamos lá. Nós vamos nos deslocar pouca coisa, como nós falamos, são alguns bilhões de anos, em uma constelação distante do nosso planeta. Essa constelação que ficou conhecida, ou é conhecida nos mapas zodiacais como a constelação do Cocheiro, ela abriga e abrigava já naquela época um sistema planetário chamado de Capela. Esse sistema planetário, ele está distante do nosso planeta cerca de 42 anos-luz. Significa dizer que se nós conseguíssemos viajar na velocidade da luz daqui até lá, que são míseros 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 42 anos só na viagem de ida. O que faz a gente perceber a grandiosidade desse universo no qual todos nós estamos inseridos. E um pouquinho também maior do que a Terra, só 7,5 bilhões de vezes maior do que as dimensões do nosso planeta Terra, segundo as informações espirituais. Esse sistema planetário, Capela, ele passava pelo grande momento da transição, que o nosso amigo Marcos cantou nas reflexões, porque hoje, presentemente no movimento espírita, nós somos muito convidados a refletir sobre esse processo de transição que a Terra agora passa, e que há alguns bilhões de anos atrás, esse sistema planetário passava. A história que nós estamos vivendo agora, Capela viveu naquela época.
passava então da condição de mundo de expiação e de provas para mundo de regeneração. Os espíritos, a grande maioria dos espíritos que formavam então aquele orbe planetário, estavam já acumulando conquistas, progresso, condições evolutivas que permitiam então que eles fizessem naquele mundo um verdadeiro upgrade. E eles passavam então a não precisar mais viver tanto mergulhados nas provas, nas expiações, nos sofrimentos, e começavam então a operar a transformação de si mesmos, que levava então o mundo que eles viviam a se transformar. Acontece que, segundo orientações espirituais do Espírito, grande instrutor de todos nós, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e é nesse livro em que ele vai nos contar essa história, e vale a leitura, porque dessa história nós estamos pegando só, pensando as partes mais principais que são importantes para essa nossa viagem histórica. Nos diz Emmanuel nesse livro que algo singular acontecia naquele momento de transição, porque alguns espíritos, uma certa quantidade que Emmanuel vai colocar na ordem de alguns, volta Igor, de alguns milhões de espíritos, mas milhões de espíritos para um sistema planetário 7,5 bilhões de vezes maior do que a Terra, é uma minoria. Mas existia essa minoria de espíritos rebeldes, que, embora estivessem no caminho da evolução geral, dificultavam ou tentavam dificultar o processo de transição a que o planeta já fazia jus. Daquele povo que, segundo Emmanuel, era um povo cheio de piedade e de virtudes. E esses espíritos, esses milhões de espíritos rebeldes, de certa forma estavam, como a gente diz aqui no popular, com um freio de mão puxado, tentando entravar de alguma forma, talvez por medo, por ignorância ou pela sua própria condição de imperfeição, esse momento evolutivo que o planeta passava. E aí, há a necessidade de que a misericórdia divina, mas que também se reveste de uma característica complementar, que é a justiça divina, fizesse o que o nosso amigo ali também cantou na sua música, quando em determinado momento falava da separação do joio e do trigo, né, Marcos? Então esses espíritos eram, de certa forma, na recordação da mensagem evangélica, o joio, que estava ainda crescendo no meio do trigo, mas era chegado o momento da plantação, era chegado o momento da colheita, era chegado o momento da grande regeneração, e aquele joio não poderia mais permanecer junto com o trigo. E a misericórdia divina, então, vai convidar esses espíritos a viverem uma nova experiência em um outro mundo, em um outro planeta. Nesse momento em que eles, de certa forma, são recebidos no seio da espiritualidade, para receber então a notícia de que não poderão mais, ao menos momentaneamente, permanecer mais vinculados àquele sistema, única e exclusivamente por força da grande lei divina, o mundo já havia evoluído na sua condição geral, e eles não faziam mais, não tinham mais condições naquele momento de seguir com o planeta, cuja grande massa da população já estava num processo de transformação moral. Mas como a misericórdia divina se faz presente em todos os cantos do universo, esses espíritos não foram simplesmente expulsos. Na mensagem que há muito tempo a gente aprendeu, expulsos do paraíso. Muito pelo contrário. Eles foram recebidos então numa verdadeira reunião celeste, conforme nos diz Emmanuel, A Caminho da Luz. E esses espíritos então, nessa reunião celeste, tiveram a ocasião, a grandiosa ocasião, de serem recebidos por uma entidade do mais alto quilate evolutivo. Um verdadeiro ser angélico, um ser de luz, que na sua majestade e do seu profundo amor, recebe e acolhe aqueles espíritos ainda endurecidos, embrutecidos, ainda necessitados de lições, do progresso,
que estavam tentando dificultar os caminhos de ascensão daquele mundo, essa entidade altamente elevada, a luz personificada no ser, os recebe, os acolhe e direciona para eles, ou mostra para eles um novo plano de trabalho. Caso eles fossem bem-sucedidos naquele novo plano de trabalho, que teriam de executar num outro local, num outro planeta, em um outro mundo, que estava dando seus primeiros passos na sua formação. Se eles fossem bem-sucedidos nessa tarefa, poderiam então conquistar o direito de retornar ao seu planeta de origem, que naquele momento se configurava mesmo num verdadeiro paraíso que eles estavam deixando, pelas suas próprias escolhas, pela sua própria falta de firmeza de propósitos em evoluir. E aquela entidade então acolhe aqueles seres e mostra para eles um novo mundo, uma nova casa, uma nova morada para onde eles deveriam vir. Ajudar os seres que já eram os nativos daquele mundo no caminho do progresso. Trazer os seus conhecimentos científicos, as noções que já tinham, a sua evolução que já existia, embora não suficiente para credenciá-los à nova morada ou à sua morada renovada. Se eles fossem bem-sucedidos nessa tarefa de elevação desse mundo, poderiam retornar ao seu planeta de origem. E foi exatamente para esse planeta azul, para o planeta Terra, que aquela turba de espíritos infelizes foi direcionada pela magnanimidade, pela misericórdia e pelo amor daquela entidade, verdadeiro emissário divino, que os fez sentir todo o peso do seu amor, da sua dedicação. E no meio daquele momento de dificuldade, recebida a notícia de que teriam que sair, deixar o seu paraíso, aquele verdadeiro Messias, como se aqueles espíritos estivessem mergulhados numa profunda emoção, talvez porque agora vissem e sentissem realmente o peso da sua incapacidade momentânea de seguir adiante. Mais ou menos como uma criança que no final do ano letivo recebe o diagnóstico de que vai precisar repetir de ano. É sempre um momento muito doloroso, muito sofrido. E aquela entidade augusta, então, aliviando aqueles corações, promete para eles que eles não estarão em nenhum instante desamparados. Serão sempre assistidos. E que no momento oportuno, embora a sua colaboração fosse cotidiana, ele viria. Estaria presente com eles no campo das batalhas agora terrenas, ajudando-os sempre que fosse possível na sua missão. E em determinado momento, naquela reunião celeste, então, uma promessa se faz: nós estaremos juntos no porvir. No momento oportuno, quando vocês mais precisarem, nós estaremos juntos. E tendo ouvido, segundo a narrativa, e são palavras do Espírito Emmanuel, a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, aquilo que nós passamos a conhecer como as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, porque cada uma delas foi ocupar determinada parte do nosso planeta, e não podemos seguir no aprofundamento dessa temática, porque isso já seria uma outra reflexão muito profunda, que nós vamos encontrar em um livro A Caminho da Luz, e que mais presentemente, há pouco tempo, o Haroldo Dutra elaborou inclusive um material muito belíssimo falando sobre essa obra e nos conta toda essa história. Mas o que é importante é que, diante daquela promessa, aqueles seres guardaram isso profundamente nos seus corações. A vinda, a promessa da vinda daquele ser, daquele ente iluminado. E aquele sentimento de promessa da vinda do Messias ficou guardado. E talvez por isso as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas muito tempo antes, milênios antes da vinda do sublime emissário se concretizar. E aqueles espíritos
começaram a pensar na sucessão das suas experiências encarnatórias agora no nosso planeta Terra, os egressos, os degredados do sistema de capela. Quando o Divino Messias vier, quando ele vier, que maravilha, quando ele vier, vai estar conosco, vai nos fazer relembrar a mensagem divina, vai nos dar força, vai nos dar ânimo, vai fazer com que a gente siga adiante. E aí poetas, escritores, filósofos, livres pensadores, profetas, ao longo dos anos então se puseram a cantar em verso e prosa a promessa de que um Messias viria. Era a lembrança que eles guardavam como reminiscências nas suas mentes daquela reunião acontecida nas regiões da espiritualidade. Quando o Filho do Homem vier, quando ele vier. Desses alguns bilhões de anos, agora nós vamos dar um avanço no tempo. Todo mundo aí, cintos apertados ainda, nós vamos dar um avanço no tempo. E vamos nos localizar agora, depois de muito tempo, de muitas lutas, de muitas experiências desses espíritos, há aproximadamente um pouco mais de 2000 anos atrás. Há 2000 anos, então, a humanidade terrestre passava por um momento em que anunciava-se e estava na hora de cumprir-se aquela promessa. Talvez porque visse que os seus tutelados, aqueles que passaram a ser agora os seus protegidos, se encontravam meio perdidos na missão que lhes havia sido confiadas, como se precisassem de um novo alento, de um novo reforço. Aquela entidade, então, deliberou em conjunto com a potência divina e os seus emissários que estava na hora de cumprir aquela promessa e fazer-se presente no campo de batalha terreno. A humanidade precisava, mais do que nunca e urgentemente, de um roteiro de luz. De um roteiro de luz. E então, aquele ser de luz, aquele ser angélico, num ato de profundo amor, num ato de profunda dedicação, desce das zonas mais superiores da espiritualidade e se faz presente aqui no campo de batalhas terrestres. E então, a promessa se cumpre. E então, ele veio. E nós fizemos um esforço muito grande até agora para não pronunciar o seu nome, para tentar manter a sua personalidade em sigilo. Mas eu tenho certeza que todos vocês já sabem de quem nós estamos falando. Esse ser de luz, essa entidade altamente iluminada, esse verdadeiro anjo tutelar de todos nós, renasce, ou nasce, melhor dizendo, sobre o planeta Terra, com a personalidade que até então ficou conhecida e que nós aprendemos a amar, a respeitar e a seguir sob o nome de, para nós ocidentais, Jesus Cristo. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. É um verdadeiro chamado que esse Espírito angélico, o Cristo Jesus, vem nos fazer. E indicou o caminho tortuoso, as dificuldades, as provas, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confia em mim. Confia em mim e vão. Então, viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Ninguém resiste. É impossível não atender ao apelo de Jesus, não estirar a nossa mão em volta quando o Mestre estira a sua mão e abre as suas mãos na nossa direção. E o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde e em mais essa jornada, meus caros amigos,
é mais uma vez sermos convidados e reconvidados a atender o chamado de Jesus. Ele bate mais uma vez à porta dos nossos corações, para que um dia nós possamos merecer receber esse abraço, quando estivermos profundamente identificados na vivência da sua mensagem. Então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, a mãe que nos abriga, e por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando. Vejam que coisa fantástica. O verdadeiro homem de bem que João nos lembrava e que foi a temática da nossa terceira jornada. E, salvo engano, nós recordávamos aqui naquela época e mostrávamos no final que homens como Eurípides Bassanufo, Francisco Cândido Xavier, nos mostraram que é possível colocar isso em prática. E certamente, quando retornaram ao mundo espiritual depois da sua última experiência terrestre, receberam aquele abraço. O abraço reconfortante do servidor com o seu Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Depois de tanto tempo, depois de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas pedras e tantos espinhos no caminho, ainda todos nós nos encontramos desejosos de conquistar essa paz, essa luz, que só na figura inesquecível de Jesus Cristo é que nós conseguiremos verdadeiramente. É só com Ele, meus caros amigos, que nós podemos conseguir essa paz, a paz que Ele nos prometeu, a luz que Ele representa, mas que disse que nós também somos em potencial. E a sua mensagem, então, ecoa e ecoou naquela época aos nossos ouvidos, porque o roteiro de luz apresentou-se ao mundo e disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, porque as trevas são incompatíveis com a luz. A luz, ela tem o poder mágico e fantástico de dissipar as trevas. De dissipar as trevas. Mesmo nos ambientes mais escuros, nas regiões mais tenebrosas, na hora em que um pequeno foco de luz se acende, ele é capaz de iluminar ao redor. A luz tem esse poder. E essa luz está representada na figura do Cristo, que todos nós buscamos seguir. Que mais uma vez nós buscamos seguir quando nos encontramos reunidos nessa tarde. É mais um momento em que nós estamos procurando firmar o nosso compromisso com o Mestre, para que nós tenhamos o que Ele nos prometeu, a luz da vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os misericordiosos, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E nos deu uma injeção de ânimo, porque era isso que nós precisávamos e precisamos ainda hoje, quando nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. E durante 33 anos terrestres, um pouco menos talvez no que nós consideramos como sendo o seu messianato, que foi de poucos anos publicamente, o Cristo dedicou-se então a cada um de nós, seres habitantes desse planeta, e a sua mensagem ecoou dos mares da Galileia, da Jerusalém de há 2000 anos, e permanece viva até os dias de hoje. E nesse momento, no dia 5 de maio do ano de 2013, nas comemorações do aniversário dos 32 anos dessa casa e na sua quinta jornada,
mais uma vez nós continuamos sempre e sempre e sempre refletindo sobre a mensagem do divino Rabi da Galileia. Mas aí em determinado momento, porque talvez os discípulos mais de perto, os seus apóstolos e os seus seguidores pressentiram que aquela presença física juntamente com eles não duraria para sempre. Licença poética da nossa parte, eu imagino então os primeiros discípulos já um pouco tristes, pressentindo que Jesus os deixaria para colocar em prática a sua mensagem. E o Divino Mestre, talvez identificando a tristeza, a melancolia daqueles seus discípulos, olha profundamente para eles e diz: mas se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Porque a presença de Jesus no planeta Terra, cumprindo a promessa que Ele havia feito há bilhões de anos, era o verdadeiro consolo personificado na figura de um ser. Quantas pessoas não se recuperaram, não modificaram as suas atitudes? Quantas pessoas não puderam beber nas fontes puras do Evangelho as palavras dulcificantes de Jesus? Vocês conseguem imaginar o que seja isso? Nós aqui, seres muito imperfeitos, fazemos um esforço muito grande para relembrar, mas imaginem só, aqueles espíritos que tiveram a ocasião de estar vivendo e absorvendo o Evangelho puro, límpido e cristalino pronunciado diretamente pela boca de Jesus. Quem sabe muitos de nós estivéssemos por lá, ainda com os ouvidos destreinados, sem querer realmente ainda atender o chamado do Cristo. Talvez não fosse o nosso momento. E talvez pressentindo tudo isso, Cristo disse, no momento oportuno: eu enviarei, solicitarei ao meu Pai, e Ele enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não pode receber, porque definitivamente não vê, não o conhece. E eis que agora, não mais nas regiões espirituais, mas no campo das lutas santificantes da terra, uma outra promessa é feita: a vinda de um Consolador. E mais uma vez, todos os homens se põem a esperar agora, não mais pela vinda do Messias, mas sim pelo retorno do Messias. E voltam novamente os poetas, os escritores, os filósofos, os pensadores e os novos profetas a anunciar o retorno do Messias. O retorno do Filho de Deus. Ah, quando Ele retornar, quando Ele vier na sua majestade, amparados talvez por uma compreensão equivocada do que está lá em o Evangelho de Mateus. Quando o Filho vier em toda a sua majestade, acompanhado dos anjos. Foi a forma como o evangelista encontrou para descrever esse momento. E pensava-se então que o retorno de Jesus seria algo triunfante assim desse jeito. Jesus descendo das nuvens com os anjos cantando hosanas nas alturas. Não foi assim quando Ele veio a primeira vez. E nós já tivemos a ocasião de falar isso aqui no NEEB, em uma das nossas últimas palestras. Quando convidávamos os irmãos a refletir que Jesus, como grande Messias, poderia ter escolhido retornar com toda a pompa e com toda a circunstância. Mas qual foi o seu primeiro leito? Foi uma manjedoura. Os seus primeiros companheiros foram aqueles simples animais que estavam naquela estrebaria tão simples, mas tão repleta de luminosidade superior. Não é assim que Jesus
faria-se cumprir a sua segunda promessa. E hoje, presentemente, todos nós que caminhamos nas lides da doutrina espírita sabemos que não. Porque já conhecemos e vivemos a experiência desse novo Consolador. Então, na nossa viagem no tempo agora, nós vamos nos colocar, é preciso fazer só uma atualização aí no slide, há 156 anos, porque já temos 156 anos completos. Estava na hora daquela nova promessa cumprir-se. E o Consolador, prometido por Jesus, se faz presente na terra a partir do trabalho do insigne codificador Hipólito Leon Denisard Rivaio, que nós aprendemos a conhecer sob o nome de Allan Kardec. Não ele sozinho. Não ele sozinho. Amparado pelos seus cooperadores no plano material e amparado pelos seus cooperadores, instrutores e mentores no plano espiritual e, acima de tudo, sob a tutela daquele que preside a formação e o surgimento da doutrina espírita e que nós aprendemos agora a conhecer com o nome o Espírito de Verdade. Eu enviarei um Consolador, eu solicitarei ao meu Pai um Consolador, o Espírito de Verdade, que retornará ao planeta. E eis então que no Evangelho nós encontramos a fala do Espírito de Verdade, no capítulo 6, que não por acaso Kardec intitula o Cristo Consolador, para dar a certeza para cada um de nós que a nova promessa se cumpre mais uma vez, não agora por um tempo limitado, a fim de que ele permaneça eternamente convosco. Eternamente. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-las. E então, meus caros amigos, eis que com o advento do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, nós temos então o cumprimento da promessa do Messias há 2000 anos, quando nos falava sobre a vinda do Consolador. A doutrina espírita que traz consigo, inerente à sua própria natureza, a celebração da vida, que continua. E por isso, com a doutrina espírita, nós temos o decreto da morte. A morte não existe mais. A morte passa a ser, no dizer do Espírito André Luiz, um sopro renovador. E nós podemos agora beber nas fontes dessa doutrina, o recordar das lições de Jesus, explicadas agora de uma forma mais clara, porque talvez, com certeza agora nós temos melhores condições para compreender o que ele queria dizer naquela época. Quando, por exemplo, olhou para aquele doutor da lei, o conhecedor profundo da Torá, da lei de Moisés, que questionando a Jesus o que deveria fazer para conquistar o reino dos céus, e quando Cristo olha profundamente nos seus olhos e diz: Nicodemos, para conquistar o reino dos céus é preciso nascer de novo. E o doutor da lei fica ali, tentando entender o que é que Jesus Cristo queria dizer. Mas como posso eu, depois de adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Não estava ainda em condições de compreender o que hoje nós conseguimos compreender sob o nome de reencarnação. E que nos mostra que a vida, ela é agora o nosso patrimônio por toda a eternidade. E aí, nesse encontro perfeito, nesse resgate pleno da mensagem de Jesus, nós temos o roteiro de luz encontrando-se com a receita de vida. Porque para todos nós, a doutrina espírita consiste na mais valiosa receita que nós podemos ter para nos orientarmos durante a vida. Relembrando aquela receita de bolo que há 2 anos nós mostrávamos aqui e que era integralmente extraída do Evangelho
segundo o Espiritismo. Até porque, meus caros amigos, não há melhor receita para a nossa vida. Não há melhor receita para a nossa vida do que seguir o roteiro de luz estabelecido pelo nosso Mestre Jesus. Em essência, como nos falava o João, essa é a grande força da doutrina espírita. Que nós, muitas vezes, chamamos de espiritismo cristão, sem precisar, para reforçar o quanto nós somos interligados com a mensagem de Jesus Cristo. O quanto Jesus Cristo está entranhado nas essências da filosofia espírita. E o quanto Ele é o divino farol que nos ilumina a todos e que transmite então a sua luz, que nós acalentamos dentro de nós para procurarmos também, num esforço muito grande, fazer a nossa luz. Cumprir a mensagem do Cristo. E presentemente agora, depois de tanta história, e já mais próximos da nossa realidade agora, aportando agora no ano de 2013, com 156 anos de amadurecimento do Espiritismo, cá estamos nós, mais uma vez procurando refletir na grande necessidade que todos temos de vestir a camisa do Cristo, que a gente procurou trazer aqui num símbolo. Vestir essa camisa materialmente falando, para que um dia a gente tenha condições de vestir essa camisa integralmente e que Jesus faça parte do nosso ser, que Ele tome conta do nosso coração, que Ele nos invada por dentro, que Ele opere a grande transformação nas nossas vidas. E que nós sejamos o espelho, o reflexo da sua mensagem colocada em prática no dia a dia. E é por isso que sobre a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Casimiro Cunha nos diz que o Espiritismo é também uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia além da vida, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de bondade e de bonança, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. E conclui: se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. E aí, meus amigos, relembrando uma frase que o nosso querido amigo Assis Pereira costuma dizer sempre, ele normalmente nos nossos encontros diz: ah, meu filho, só Jesus para nos iluminar. E é verdade, só Jesus para iluminar as nossas almas com a centelha do amor divino. Na realidade, nessa viagem no tempo que nós fizemos, é preciso que nós reconheçamos que desde o primeiro encontro e até antes dele, Ele nunca nos desamparou. Nunca nos desamparou. Nós nunca estivemos sós, meus caros amigos, nunca estivemos. Jesus sempre esteve, está e sempre estará conosco, de braços abertos na nossa direção, olhando pelos rumos do nosso planeta que caminha nas trilhas da regeneração. Cabe a cada um de nós também abrir os nossos braços na direção do Cristo, na direção daquele abraço que nós mostramos há pouco tempo na nossa tela. Eis o Filho do Homem, que já veio, que aqui está e que sempre virá. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali Ele estará. Ficamos ao longo dos tempos aguardando a vinda do Messias, a vinda do Cristo, o retorno do Cristo. E nós ignoramos essa verdade fundamental e tão grandiosa de que, e essa é a razão por nós termos proposto toda essa viagem, desde as épocas imemoriais,
muito antes de 2000 anos atrás, o Cristo já tem com cada um de nós, sem exceção, estabelecida uma história de amor. E é verdadeiramente uma grandiosa história de amor, um grandioso roteiro de luz que a doutrina espírita, mais uma vez e sempre, procura resgatar. Ele deve ser sempre o personagem principal das nossas reflexões, a razão maior pela qual nós nos encontramos reunidos. A razão maior pela qual nós nos encontramos reunidos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, pois leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Sigamos, meus amigos, sempre atentos à necessidade de fazer cada vez mais Jesus habitar os nossos corações. É a grande proposta da doutrina espírita. Uma das mais valiosas mensagens que devem cada vez mais se erguer nas tribunas e nas nossas reflexões. Ainda somos muito necessitados da presença de Jesus. Ergamos os nossos braços conforme a imagem nos sugere na direção do Cristo a cada dia. Pensemos nele a cada instante. Roguemos a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, para pautar a nossa vida, os nossos atos e o nosso dia a dia pela sua mensagem. Pensando a cada momento, a cada decisão, a cada instante, o que Jesus espera que nós façamos. Que Ele nos envolva com a sua paz, com a sua luz, com a sua proteção. Um abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo carinhoso convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Tenham uma ótima jornada, que continua, meus caros amigos, na sequência, na próxima terça-feira, com a presença da nossa querida Sandra Borba, depois com a nossa irmã Cláudia Farache na quinta e fechando o domingo com o nosso irmão Chaldo. Serão mais 3 dias fora hoje, em que nós seremos convidados a entrar profundamente em meditação e em reflexão e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Muita paz, meus queridos. Que Ele nos abençoe.